Queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Hoje é um dia de graça e favor. Glorificamos o nome santo de Jesus, nosso Salvador, que nos amou primeiro. Que a palavra do Senhor venha como refrigério para a alma, como luz para o entendimento e força para o coração. Que o Espírito Santo seja nosso guia fiel e que a doce presença do Pai permaneça viva entre nós todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está registrada no livro de Mateus, capítulo 7. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem? Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Até aqui, irmãos. Amém! Amada irmã, querido irmão, hoje quero conversar com você como quem se senta à beira da estrada da vida e compartilha uma palavra viva, carregada de amor e verdade. Quero falar ao seu coração com alegria e sinceridade. Talvez você esteja cansado das críticas, dos olhares tortos, das cobranças religiosas ou do peso que muita gente impõe em nome da fé. Mas eu te convido hoje a respirar fundo e ouvir as palavras do próprio Jesus. Palavras que não vieram para nos prender, mas para nos libertar. É tão bom estarmos juntos hoje, não é? Sei que a vida às vezes nos traz umas sacudidas, e talvez você esteja aí se perguntando sobre algumas coisas, sentindo o peso de certas situações. É super normal, e quero que saiba que você não está sozinho nessa jornada. A gente se entende, e o coração da gente se conecta quando o assunto é buscar um caminho mais leve, mais verdadeiro. Sabe, eu estava lendo umas palavras que me fizeram pensar muito sobre como a gente se relaciona uns com os outros. Elas dizem algo que é tão real. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. Uau, isso pega, né? É como se a gente jogasse algo para o alto e aquilo volta para a gente com a mesma força. Pensa comigo. É fácil, facilíssimo ver um cisco no olho do amigo enquanto a gente tem uma viga ou até um feio riso de escárnio no nosso próprio. É como aquela história da vizinha, Dona Josefa, que vivia reclamando da bagunça na casa da frente, mas a pilha de louça na pia dela já estava fazendo aniversário. É engraçado, mas é a gente em miniatura, não é? A gente tem a coragem de querer limpar o rosto do outro quando o nosso próprio rosto está meio distorcido pelo desprezo. Isso, meus amigos, é um verdadeiro teatro. Um jogo de sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida com o coração aberto. A verdade é que, se a gente tirar essa pose de quem sabe tudo e de quem é melhor que os outros,
Aí sim a gente pode estender uma mão de verdade, oferecer uma toalha limpa para o próximo, para que ele também possa limpar o seu rosto. É sobre humildade, sobre amor, porque no fundo todos nós somos falhos e precisamos de um olhar gentil. E tem mais uma coisa importante. As palavras nos lembram para não desrespeitarmos o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito. Isso é tão crucial. Às vezes, na tentativa de ser legal, de impressionar, a gente acaba banalizando o que é mais profundo, o que é mais valioso. É como tentar vender um diamante lapidado como se fosse uma pedrinha qualquer. Não faz sentido, não é? A palavra também nos alerta para não barganharmos com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Pensa bem. Se o seu filho te pede um pão, você daria serragem? Se ele pede um peixe, você o assustaria com uma cobra? Claro que não. Você, mesmo com suas imperfeições, daria o seu melhor para ele. Agora, imagina o Deus que te criou com tanto amor. Ele fará ainda melhor. Ele não está num jogo de esconde-esconde conosco. Ele nos ouve, nos ama e quer o nosso bem. É só a gente ser sincero e pedir de coração. Aqui está um guia simples, mas que transforma tudo. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. Isso é a base de tudo. É o amor em ação, o respeito que a gente deseja receber, a gentileza que queremos ganhar. Se a gente vive assim, o mundo vira um lugar muito melhor, pode ter certeza. E, por favor, não busquem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida verdadeira, para Deus, não é uma receita de bolo de 5 minutos. É algo que exige dedicação, esforço, mas que vale cada passo. É um caminho de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento. E um alerta importante: tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma, procurem o caráter. Essa é uma dica de ouro, meus amigos. Quantas vezes a gente se encanta com a embalagem e esquece de olhar o conteúdo, não é? Um líder de verdade, alguém que realmente ama a Deus e ao próximo, jamais vai explorar suas emoções ou suas economias. Ele vai te guiar para a verdade, para o crescimento, para a liberdade em Cristo. Lembrem-se, as árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. O que importa é o fruto, o caráter, a vida que se vive. Saber a senha certa, tipo Senhor, Senhor, não leva a gente a lugar nenhum se a gente não age. O que se requer é obediência, é fazer o que meu Pai deseja. Eu até consigo imaginar a cena no juízo final, uma multidão se justificando, dizendo que pregou a mensagem, expulsou demônios, fez grandes projetos. Mas a resposta pode ser surpreendente. Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui! Dói, mas é a verdade.
Não se trata do que a gente diz que faz, mas do que a gente realmente faz, de como a gente vive, da obediência ao coração de Deus. E as palavras de Jesus não são um adendo ao nosso estilo de vida, como uma reforma na casa que só melhora o padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da nossa vida. Se a gente colocar essas palavras em prática, seremos como aqueles pedreiros experientes que constroem a casa sobre a rocha sólida. Vem a chuva, o rio sobe, o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está firme, inabalável, porque está fundamentada na rocha. Mas se a gente usa essas palavras só para estudar, sem aplicar na vida, a gente vira um pedreiro tolo que constrói a casa sobre a areia da praia. E aí, quando a tempestade e as ondas chegam, desmorona tudo como um castelo de areia. É uma diferença enorme, não é? Entre ouvir e praticar. Amada irmã, querido irmão, sei que essas palavras podem tocar fundo e talvez até te tragam algumas perguntas, mas saiba que a mensagem é de amor, de um convite para uma vida plena e verdadeira. Que a gente possa refletir sobre tudo isso e permitir que essas verdades transformem o nosso coração. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Pai amado, neste momento elevamos a Ti nossos corações, reconhecendo a Tua infinita bondade e amor. Sabemos que muitas vezes nos perdemos em nossas próprias inseguranças, em nossas tendências de julgar ou de buscar atalhos para Ti. Perdoa-nos, Senhor, por não agirmos sempre com o amor e a sabedoria que vem de Ti. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ver o próximo com os Teus olhos, com compaixão e humildade. Que possamos tirar o cinismo dos nossos rostos e estender a mão em amor àqueles que precisam. Ajuda-nos a respeitar o sagrado, a não banalizar o que é Teu e a sermos sinceros em nossas orações, sabendo que Tu nos ouves e nos amas profundamente. Guia-nos, Senhor, a viver a regra de ouro, fazendo aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Afasta de nós a tentação dos atalhos e das promessas vazias e fortalece-nos para trilhar o caminho que leva a Ti, mesmo que seja estreito. Dá-nos discernimento para reconhecer o verdadeiro caráter, para não nos deixarmos levar por aparências ou carismas superficiais. Que possamos ser Teus verdadeiros seguidores, não apenas com palavras, mas com uma vida de obediência e amor. E acima de tudo, Senhor, que as Tuas palavras sejam o alicerce da nossa vida. Que não sejamos como os pedreiros tolos que constroem na areia, mas como os sábios que edificam sobre a rocha, que és Tu. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor e da Tua verdade. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a presença de Deus seja constante em nossa jornada, que a graça do nosso Salvador nos cubra de amor e que o Espírito Santo nos encha de sabedoria. Que os conselhos da palavra floresçam em nossos corações como sementes de vida eterna. Amém.